Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sil Gomes, sejam muito bem-vindos a esse canal junto com a Sil. No nosso trabalho de hoje eu trago para vocês mais um reaproveitamento com caixa de papelão. Olha que coisa mais linda, gente, feita com caixa de papelão. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você receber tudo de novo que acontece aqui. Continua compartilhando para esse canal crescer e dá o teu like para dizer que você está gostando. Vamos para o nosso vídeo então? Beijo! Olá, vamos começar nosso trabalhinho de hoje usando esse prato de sobremesa como molde para fazer a nossa caixa redonda. Então você vai riscar no papelão uma vez o tamanho do fundo, tá? Essa é a parte do fundo da caixa. Você vai riscar e cortar. Agora você vai fazer a parte da tampa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte do fundo e vai acrescentar meio centímetro em toda a volta para você poder fazer a parte da tampa. Senão, ela não tem encaixe. Se você cortar do mesmo tamanho, ela não vai ter encaixe. Então, você vai colocar meio centímetro em toda a volta. Tá vendo aqui, ó? Você vai seguir esse exemplo, meio centímetro, tá? Agora, você vai fazer a lateral de papelão. Aqui no meu caso, deu 65 centímetros e 12 de altura. Depois que você cortou essa tira, você vai enrolar para você criar uma fragilidade nesse papelão. Então, você vai enrolar dos dois lados, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Se tiver algum excesso, você vai tirar com a régua, para depois quando você montar não ficar nada torto, ficar tudo certinho. Então com a régua não, desculpa, com a lixa bem grossinha, você vai lixando de um lado e do outro para deixar essa medida bem certinha para você poder colar depois com exatidão. Para forrar minha caixa, eu escolhi esse papel de scrapbooking, esse papel de listras, tá ok? Já vou deixar cortado na medida, sobrando 2 centímetros para fazer a borda de dentro da caixa. Já deixo prontinho, dobrado, tá? Tudo certinho, só para colar depois. Agora, com cola quente, a gente vai colar aqui o fundo da nossa caixa na nossa lateral. Como a gente já fez outros trabalhos aqui, é só vocês observarem nos meus outros vídeos. Eu tenho vários exemplos de caixas feitas com papelão. Tenho trabalhos de Natal, tenho um porta-panetones, trabalhos que foram feitos desse mesmo estilo aqui, tá? Então a gente vai passando a cola quente, vai colando bem na beiradinha, bem certinho, a parte da lateral por fora da parte do fundo, tá? Bem direitinho. E depois a gente vai reforçar tudo isso aqui em volta com fita crepe. Cuidado na hora que você fechar aqui a lateral, tá? Para ele não ficar embaixo uma largura e em cima ficar justo, ficar apertado. A caixa inteira tem que ficar na mesma medida, tá? Aí você vem com a fita crepe fazendo os acabamentos para não ficar nada mais alto, nada mais bruto, tá? Vem fechando com fita crepe e vai envolver todo o fundo da caixa com fita crepe. Por dentro, aonde precisar de reforço de cola quente, você faz um reforçozinho, tá? Mas não pode esquecer desse detalhe aqui do lado de fora, porque isso aqui vai dar resistência à caixa. Se você quiser colocar alguma coisa mais pesada lá dentro, você não vai ficar preocupada que a caixa pode abrir o fundo, porque a cola quente não vai te dar 100%
de resistência, tá bom? Então tem que ter ou fita crepe, ou você vai pegar um papel craft, um semi-craft, e vai fazer uma colagem. Com cola branca você vai colar todo o fundo, ou fita crepe ou papel craft, tá ok? Tá aí, ó, tá tudo coladinho, tudo fechadinho, tá? Pra dar segurança. E na tampa também, o mesmo processo. E aonde precisar colocar a fita craft para reforçar, você vai colocando, tá? A caixa tem que fechar direitinho para provar que tá tudo certinho nas medidas. Eu resolvi forrar a caixa por dentro de cor escura, então vou forrar de preto. Eu não tinha o craft preto, eu tinha aqui uma cartolina. Não é muito aconselhável forrar com a cartolina, porque é um papel que mancha facilmente, mas era o que eu tinha disponível aqui. Então você vai, corta o tamanho todo da lateral da sua caixa, corta também a medida da tampa e você vai começar a forrar essa caixa por dentro. Vai passar cola branca de boa qualidade e vai começar a fazer a colagem. Cola a lateral toda certinha, com o acabamento todo bem juntinho. Cuidado para não borrar, para não manchar com a cola, tá? E depois você vai fazer a mesma medida do fundo e vai fazer também a colagem do fundo, tá? Para ficar tudo fechadinho. Depois que eu colei bem certinho a parte de dentro, já fui cortando a parte de fora, o listradinho, e deixando 2 centímetros na borda, e picotei a borda para que na hora de colar ficasse bem assentadinho, tá? Já fui passando cola na parte de dentro para fazer a lateral de dentro também. É a mesma coisa da parte da tampa, tá bom, gente? Só é mais alto, mas é a mesma coisa. Pessoal, aqui eu tenho que pedir desculpa a vocês porque eu achei que estava gravando e não estava. Desculpa, mas isso acontece. Então, eu colei a parte lateral da tampa e da lateral da caixa e pensei que estava gravando e não estava. Mas é o mesmo processo do lado de dentro, só que você vai fazer com mais facilidade porque é do lado de fora. Passa bastante cola branca e vai colando e passando uma toalhinha, um paninho limpo em volta para não sujar de cola e gruda bem grudadinho. E vai deixar os 2 centímetros ou 3, quantos você deixar, dobrado para a parte de dentro. Mas não cola agora, deixa para colar depois no final. Aqui vocês estão vendo que eu tô colando o fundo, tá? Que foi quando eu percebi, aí eu comecei a gravar, então passa bastante cola, como vocês viram aí. Eu faço a parte do fundo maior, tá? E depois eu vou cortando. Em vez de eu cortar primeiro redondinho do tamanho certo e depois colar, sempre dá erro. Então corta maior, acerta, dobra bem as beiradinhas e depois você vai tirando. Se você deixar secar bem, você pode tirar assim com a lixa, tá? Ou você pode cortar, que no meu caso eu cortei com um estilete, tá? Você deixa secar um pouco mais, aí seca aí uns 15, 20 minutos enquanto você faz outra coisa. Passa bastante o paninho para ficar bem lisinho, bem grudadinho, tá? E não passa a mão porque sempre acaba tendo um resíduo de cola e suja. E depois você pode vir com o estilete cortando, tá? Aí vocês vão pegar ainda a parte de cima, o que a gente vai fazer, tá bom? Tá valendo, tá? Tô mostrando pra vocês aqui, que na falta colocar o fundo. Aqui, ó, coloquei o fundo na mesma técnica que você colocou a parte de baixo, a parte de cima, você coloca o fundo. O fundo aí, no caso, você tem que cortar no tamanho, tá? Você corta, encaixa até ficar o tamanho que você quer. Passa bastante cola e vem esticando com um paninho limpo. Depois eu fiz assim, depois eu fui passando cola nas beiradinhas e fui colando esses 2 centímetros que eu deixei sobrando para dentro para fazer o acabamento. Aí eu fui passando cola, tá? E fui com o paninho ajudando e colando todas as beiradinhas, tanto da tampa quanto da parte da caixa, tá? Depois foi que eu colei o fundo da caixa, colei a parte de cima, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês também, tá ok?
Gente, aqui em cima, na parte superior da tampa, eu optei por fazer branco mesmo. Eu já tava com uma carência de papel. Aí eu fiz com papel para scrapbook branco, tá? Deixei secar bem e fui tirando os excessos com a lixa. Fui tirando todas as pontinhas, em vez de eu cortar redondo, eu colei e fui tirando assim, tá? Aqui em cima, para cobrir esse branco total radiante aqui, eu resolvi usar um stencil já conhecido nosso, que eu já usei em outros trabalhos aqui, tá? É um stencil da Litoarte, é o STXX 211. Eu não gosto muito de ficar dando assim referências, porque eu tô fazendo propaganda para eles, né? Eu não ganho nada para isso. Aliás, eu não tô ganhando nada de ninguém ainda. Mas assim, é para que vocês tenham como referência, né? Existem muitos stencils, cada um mais lindo que o outro. E compre aquele que tiver dentro das suas condições. Se não for da Litoarte, que seja de outra marca, né? Eu já mostrei para vocês aqui que eu já usei até stencil de trabalhar com bolo, né? Então pega um stencil aí que você goste, faz um acabamento em cima, ou se você tiver mais papelzinho listrado de scrapping, você usa em cima, porque eu não tinha, então eu optei por usar o branco e fiz esse acabamento aí com o nosso stencil, que no final ficou bem bonito. Não era exatamente o que eu estava imaginando, mas ficou bonita a beça. Eu peguei aí o meu pincel Pitois velhinho, caidinho, que eu tenho aqui em casa, e fui fazendo com ele. Limpa bastante, carrega o pincel no preto, limpa bastante, vai esfregando aí na bandejinha de isopor. E quando estiver bem limpinho, aí você vai passando em cima aí do branco, até do efeito que você quer. Nosso efeito é esse, um efeito rendado bem bacana. Aí eu aproveitei que eu já gosto mesmo de peça envelhecida, já aproveitei o pitois que já estava sujinho, fui passando em volta da tampa, nas beiradinhas, depois eu passei também, que vocês vão ver, em volta de toda a caixa, porque eu gosto desse efeito envelhecido. Se você não gosta, você não precisa fazer, deixa a caixa como tá. Só vai usando a decoração que você quiser, que ela vai ficar linda também. É porque eu gosto dessas coisas assim, mas nesse estilo, tá bom? Então pega o pincel, limpa o pincel, vai pegando só aquele resíduozinho, vai esfregando para ficar assim como se fosse uma coisa assim suja. Bom, tinha uma renda preta aqui em casa, então coloquei a rendinha preta aqui em volta para esconder o acabamento onde eu passei a lixa, tá vendo? Aqui, ó, pra vocês verem, uma renda bem simplesinha, bem baratinha. E por cima eu coloquei aquelas meia pérolas que a gente compra, adesiva, né? Mas não esqueça, a pérola é adesiva, mas coloque cola. Se você não pôr cola, daqui a pouco você vai ver as pedrinhas todas soltando na tua mão por onde você passar com essa caixa, tá bom? Então a gente vai colando tudo isso aí. Aqui em cima eu resolvi fazer uma peça aqui de decoração. Gente, isso aqui vocês encontram formas de silicone em casa de artesanato. Só que eu fui procurar aqui perto de casa, mas eu não achei. Como eu sou muito apressada, eu quero fazer as coisas logo, então eu fiz na mão. Fiz de biscuit, fui enrolando, fui montando essas pecinhas, porque as que eu tinha aqui não estavam do meu agrado. Então eu preferi fazer na mão. Fiz, deixei secar de um dia para o outro, porque aqui no meio eu vou colar uma gravura. Coloquei aqui no meio um pedacinho de papel aqui para não sujar, porque eu tô pintando, gente, com tinta PVA mesmo, tá? Tinta PVA preta, você vai pintando todos os cantinhos, tá? Pinta tudo de preto, e depois a gente vai fazer aqui um sombreado com branco, com metal, para envelhecer isso aqui, tá? Resolvi colocar também, gente, uma rendinha aqui na parte de baixo da caixa, tá? Então, a mesma rendinha que coloquei em cima, com a cola de silicone fria, eu colei também aqui na parte de baixo.
Gente, eu tinha escolhido outra figura, mas eu tive um acidente aqui, eu tive que trocar. Aí coloquei essa figura aqui, tá? Em volta, esse pretinho que vocês estão vendo é um cordão de São Francisco que eu coloquei, tá? Depois que eu colei a figura, eu passei cola por cima e espalhei bem para isso fazer uma proteção vidrada por cima. Depois que secar, ele vai ficar transparente, tá? Essa figura que eu colei aqui foi uma figura de um livro de história, uma figura preta e branca, tá? Eu não tinha nenhuma outra que me interessasse, que tivesse de acordo com o trabalho. Então, eu procurei no livro de história, peguei essa figura aqui, que é mais ou menos de uma mulher dos anos 40, né? Com a roupa assim de melindrosa, e achei que tinha a ver e colei aqui. Não tem muita história não, a história é só essa, tá? E agora a gente vai fazer a parte do acabamento por dentro. Tô fazendo um acabamento com cordão de São Francisco. Gente, isso aqui é opcional, mas todo trabalho, toda caixa bem feita, ela principalmente a redonda, é bom que ela tenha esse acabamento, tá? Por dentro, se você vai fazer um trabalho para vender, para dar de presente, para uma pessoa mais exigente, faça assim, é o correto. Então, por dentro, ali na junção da lateral com o fundo, você vai colocar cordão de São Francisco. No fundo, eu não estava a fim de gastar o meu cordão, eu coloquei uma fita de gurgurão. Coloquei a fita no fundo todo, assim, em volta, fazendo o acabamento. Colei com cola fria de silicone. Ó, vê se aqui vocês conseguem ver, eu tô procurando um ângulo que dê pra vocês enxergarem o acabamento da fita, ó. Como é preta, não dá pra ver bem, mas agora vocês estão vendo, né? Aqui, ó, a fita, o cordão de São Francisco, onde ele fica. E no cantinho, na junção, eu fiz o acabamento com um pedacinho de fita de gurgurão. Enrolei assim em volta e fiz o acabamento, porque tem que ser tudo muito bem feito, gente. Pode ser simples, pode ser com cartolina, mas o acabamento tem que ser de primeira, tá? Então faz isso na tampa e faz isso no fundo, tá? Pra ficar um acabamento bem legal. Agora, gente, vamos colar aqui o nosso camafeu aqui, né? Acho que é camafeu o nome disso. Cola branca, tá? Pode deixar que depois ela vai sumir, vai ficar tudo transparente. Gente, olha, tá pronta aqui a nossa caixinha. Eu ainda coloquei aqui uma tirinha aqui em volta, ó, com uns strasszinhos para dar uma levantada aqui no trabalho, tá? Ó, deu um brilho, né? Um douradinho aqui para dar uma levantada. Aqui por dentro eu fiz um acabamentozinho com o último stencil que a gente usou aí na caixinha de chá. Então eu fiz aqui por dentro um acabamentozinho para dar uma vida, ó, com esse stencil que eu usei, com os pombinhos e os ramalhetes de flores, tá? Ficou muito legal em cima do preto. Tá aqui o fundo, ó, o acabamento, só que esse eu fiz com a fita, né? Gente, eu achei que ficou um trabalho muito legal, dá para dar de presente. Olha o acabamento, viu? Dá para dar de presente, dá para você vender. Capricha aí se você for vender, se você, né, for dar de presente para alguém. Se for para você também, né, tem que caprichar. E eu agradeço muito a vocês por terem ficado comigo até agora, assistindo esse vídeo. Gente, muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal. Continue ativando o sininho de notificações para vocês receberem todas as postagens novas, compartilhando e dando o seu like. Muito obrigada, até o próximo vídeo.